Servus, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live bávara aqui do KU Scouting. Fomos derrotados hoje para o Bayer Leverkusen, em Leverkusen, na Bayer Arena, por 2-1. Então, uma derrota que tira a gente do primeiro lugar e coloca o Borussia Dortmund na liderança da Bundesliga com 1 ponto à frente da gente. As escalações das duas equipes. O Bayern entrou com Sommer, Pavard, Upamecano, De Ligt, Kimmich, Goretzka, Cancelo, Davies, Sané, Mané e Müller. Já o Bayer Leverkusen entrou com Radek, Frimpong, Kossonu, Tapsoba, Hincapié, Andrich, Palacios, Demirbay, Diaby, Adli e Wirtz. A gente pode observar que o Bayern manteve a sua estrutura ali. Cancelo começou dessa vez como titular. Mané voltando à titularidade, já que Choupo-Moting ainda apresenta dores. Mané teve a oportunidade de começar a partida também ao lado de Müller no ataque. De resto, Pavard, Upamecano, De Ligt, aquela zaga que a gente já conhece, Kimmich, Goretzka no meio, Davies na esquerda e Sané compondo ali como, às vezes, um médio ou um ponta, dependendo do momento do jogo do Bayern. Sobre o Bayer Leverkusen, a gente pode ver a ausência de Asmun e a escolha de Xabi Alonso por um ataque mais veloz, com Wirtz municiando muito Diaby e o próprio Adli. Então ele quis pegar o Bayern nos contra-ataques, principalmente. A gente vai falar sobre isso aconteceu muito no segundo tempo, e a vitória do seu time passou por esse ataque veloz. Então a performance hoje de Xabi Alonso foi muito boa. Passando para os detalhes técnicos, táticos do jogo, vamos começar com o Bayern. E aí depois a gente vai para o time do Leverkusen. O Musiala começou no banco por conta de um desgaste. Ele não está contundido, tanto é que ele entrou no segundo tempo, mas ele vinha jogando muitos jogos e durante algumas sessões de treinamento ele apresentou algumas dores. E segundo a DAZN, aqui da Alemanha, Nagelsmann deu uma entrevista dizendo que queria poupar ele. Então foi mais uma precaução, tanto é que ele entrou no segundo tempo. No começo do jogo, Goretzka errando nas tomadas de decisão no último terço, consegue carregar a bola bem lá de trás, mas quando chega na frente, erra as tomadas de decisão. Então, nos 10, 15 minutos iniciais, eu vi um Goretzka bem participativo no jogo, um jogador que conseguia fazer aquela área a área, né, que é o seu perfil, um cara box to box. Ele recuperava a bola lá atrás, conseguia carregar, tinha velocidade, estava bem rápido na partida, mas lá na frente, na hora de passar para o seu companheiro melhor posicionado, o passe saía ineficiente. Então, ele não conseguiu tomar as melhores decisões próximo à área do Leverkusen e até às vezes dentro da área. Então, ficou assim, uma condução de bola muito boa por parte do segundo volante, mas na hora de dar um passe, na hora de tentar até um chute, quando tinha muito espaço, o jogador, o número 8 do Bayern, não teve as melhores decisões para poder fazer com que o Bayern gerasse o seu primeiro gol, gerasse mais jogo. Então isso foi um importante detalhe que eu notei de Goretzka. Outro ponto no primeiro tempo, começou errando de novo a saída de bola. O Leverkusen fazia uma pressão alta o primeiro tempo basicamente todo, e o Bayern, mais uma vez, isso aconteceu contra o PSG e aconteceu também em partidas da Bundesliga, o Bayern estava errando muito a saída de bola. Eu acho que é um ponto que Nagelsmann precisa corrigir, precisa treinar bem, para poder isso não acontecer contra equipes que vão tentar sufocar o Bayern, vão tentar dificultar ao máximo a sua saída de bola. E o Manchester City, por exemplo, vai fazer isso à torta e à direita, tanto lá na Inglaterra como aqui na Alemanha. Então o Bayern precisa estar atento, precisa qualificar melhor a sua saída de bola. Os jogadores ali da frente precisam... Os jogadores ali da frente, quando eu falo, eu estou me referindo aos 3 zagueiros, o Upamecano, De Ligt e Pavard. Eles precisam estar se movimentando mais, eles precisam dar mais linhas de passe para Sommer, que é o cara que inicializa essa jogada. Às vezes, Kimmich baixar um pouquinho também para tentar fazer uma superioridade numérica. O que eu vejo muito na saída de bola do Bayern é muita demora de alguns jogadores para soltar a bola, e aí os jogadores adversários conseguem espremer até o final e, às vezes, conseguem retomar a bola dentro da área do Bayern. Isso aconteceu muito no primeiro tempo. Sommer teve dificuldades com isso, o Upamecano no segundo tempo teve dificuldades com isso, o próprio De Ligt também, e o ataque do Leverkusen é um ataque muito rápido, muito móvel. Tinha Wirtz, tinha Adli, tinha Diaby também, os próprios alas às vezes subiam muito e isso dificultava muito. Então é um ponto que o Bayern precisa corrigir,
para a sequência da temporada. Nagelsmann precisa estar com isso em vermelho, urgente. É um dos pontos principais que o Bayern precisa fazer para corrigir a sua saída de bola. Na primeira metade da temporada vinha fazendo boas saídas de bola, mas agora tá assim, do meio para baixo, tá beirando a irresponsabilidade. Outro ponto aqui, até os 15 primeiros minutos, até os 15 do primeiro tempo, sem volume e sem chance. Foi um time travado, lento, previsível, que estava perdendo duelos toda hora. O Leverkusen estava muito mais inteiro na partida, o time não conseguia fazer movimentações interessantes com a bola, os jogadores ficavam muito presos nas suas posições, muitos erros técnicos, sobretudo do ataque, com Mané, que fez uma partida horrorosa, Müller também, que ficou desaparecido, os jogadores do meio, Goretzka conseguia carregar a bola, mas não acertava nas decisões lá na frente, Kimmich conseguia abrir o jogo tanto pela direita como pela esquerda. Cancelo apareceu na hora do gol, mas precisava ser um pouco mais participativo no jogo. Davis também falhando tecnicamente. Então, quando você joga com tantos jogadores abaixo da média contra uma equipe que os jogadores estão competindo muito, tentando vencer duelos a todo momento, vai acontecer o que aconteceu. Você vai fazer um primeiro tempo horrível, sem volume e sem criatividade. Foi isso que aconteceu com o Bayern. Outro detalhe, o Bayern marcou alto algumas vezes, mas marcou muito médio. Por quê? Ficou muito mais na intermediária. Eu explico. O Leverkusen jogava com um 4-4-2 diamante, ou seja, Andrich, que é o primeiro volante, ele abria com Demirbay, com Palacios, e na ponta desse outro diamante, desse losango, tinha Wirtz para municiar com o Diaby na direita e Adli na esquerda. E aí, na hora que o Leverkusen ia sair com a bola, e o Leverkusen tem o perfil do seu treinador, que é um treinador que passou por várias equipes que tinham como principal objetivo sair com a bola dominada, Andrich entrava para fazer um terceiro zagueiro. E o Bayern marcava com 2 à frente. Então, era uma superioridade numérica de 3 contra 2. E aí, Nagelsmann achou por bem, em muitas oportunidades, marcar de forma média, no bloco intermediário. E aí o Leverkusen tinha um espaço inicial para poder trabalhar as bolas e poder iniciar o seu jogo. E o Bayern, às vezes, principalmente entre a transição ofensiva e a defensiva, fazia um sufoco, fazia uma pressão alta no Leverkusen. Então, na ponta do lápis, a gente pode dizer que o Bayern marcou tanto alto como médio, mas um padrão que aconteceu, mas na maioria das vezes que o Bayern precisava recuperar a bola, ele marcou a partir da sua intermediária justamente porque o Leverkusen tinha muita qualidade na saída e os jogadores que fazem essa saída são muito bons com a bola nos pés. Então, isso é só uma observação tática para vocês entenderem o porquê que o Bayern optou por isso. Já era conhecido isso por Nagelsmann, obviamente, ele é um treinador inteligente. E também trazer para vocês aqui a movimentação tática, o comportamento tático da equipe de Xabi Alonso quando ela precisa iniciar a jogada. Então foi mais ou menos isso, e por isso que o Bayern não sufocou tanto como sufocou em outras partidas, em outras oportunidades. Aos 21 minutos do primeiro tempo, sai o primeiro gol, o gol do Bayern, um gol de Kimmich, um bonito gol, após uma boa jogada de Cancelo, que começa a jogada mais uma vez, e isso eu destaquei na hora que eu estava vendo, eu até falei que Cancelo é um cara que ele participa muito das inicializações de gol do Bayern de Munique. A jogada começa com ele pela direita, ele vai na profundidade, dá a bola, a defesa afasta mal, Kimmich de dentro da área, um pouco antes dali da marca do pênalti, dá um chute, a bola resvala num zagueiro do Leverkusen, sobe e entra na rede pela parte de cima. Então, mais uma vez, Cancelo sendo importante, participando de um gol do Bayern, e Kimmich, eu acho que ele já fez isso 3 vezes nessa segunda metade da temporada. Eu lembro que contra o Colônia ele fez um gol parecido, mas foi de fora da área, um gol ainda mais bonito. Teve o gol de hoje e teve mais um que eu me esqueci. Então é um padrão essa chegada de Kimmich para o arremate. Porque todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o Bayern e naturalmente Kimmich, sabem que ele é um cara que finaliza bem, de média e longa distância. Outro ponto que eu destaquei, Davis mal no primeiro tempo, fez um primeiro tempo muito ruim, deu alguns espaços para Frimpong no primeiro tempo, não soube marcar bem ali pela esquerda. A partir dos 30 do primeiro tempo ele deu uma recuperada, mas ele deixou muito que Frimpong atacasse as suas costas. Frimpong era uma válvula de escape constante do Leverkusen no primeiro tempo, então o Davis não conseguiu ajustar até os 30 primeiros minutos e deixou a desejar em relação à marcação. E com a bola nos pés, não conseguiu fazer aqueles diálogos que ele
geralmente faz com Goretzka ou com Sané, quando baixa para jogar ali na faixa da meia esquerda. Ele estava errando muitos passes, ele não conseguia concretizar as suas próprias jogadas. Cruzamentos não aconteceram, não aconteceu nenhum cruzamento por parte do canadense, e por isso eu pontuei. Ele fez um primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo, ele fez um segundo tempo ok, mas o primeiro tempo dele deixou muito a desejar. Até os 30 primeiros minutos, o Bayern continuou mal e sem criar. Então, desses últimos jogos do Bayern, eu acho que foi o pior primeiro tempo que o Bayern fez. Ele foi constante, mas constante negativamente. Contra o Augsburg, o Bayern fez 10 minutos ruins, mas depois começou a ter volume e criou várias chances. Contra o próprio PSG no segundo tempo, do jogo da volta também, Mané teve 5 bolas para tentar dominar no primeiro tempo, eu contei, ele não dominou nenhuma. Ele foi um cara que participou muito pouco na criação de jogadas ali no último terço, não se movimentou bem, teve uma chance pela esquerda e não conseguiu atacar a profundidade, então achei Mané muito mal tecnicamente. Na minha opinião, foi o pior jogador do primeiro tempo. E pontuei aqui para falar da função de Sané no primeiro tempo. Sané é um jogador que, contra o Leverkusen hoje, começou jogando como médio, então ele bota 3 jogadores no meio campo, ele coloca Kimmich à frente da zaga, Goretzka mais à esquerda e Sané à direita. Eu não gosto muito de Sané assim. Eu entendo que Sané é um cara que pode jogar como meia. Na última temporada, graças a Nagelsmann, Sané foi um jogador muito importante pelo meio. Mas, na minha opinião, ele como camisa 10 é uma coisa, mas como esse cara, mais como um 8, mais como um médio, eu não gosto dele, porque ele é um cara de explosão, ele é um cara de 1 contra 1. Se você limitar ele a ficar flutuando no eixo central do campo, ele é facilmente marcado. Ele já não é um jogador que é ligado 90 minutos, ele cai muito o mental dele durante a partida. Então, eu acho que está na hora de colocar Sané na posição correta. Não por conta de Nagelsmann, mas para ressuscitar o jogador, que Sané vem tendo atuações horríveis nos últimos jogos. E a gente precisa colocar, o Nagelsmann, obviamente, precisa colocar ele em situações, em zonas do campo, em que ele consiga combinar com o que ele faz de melhor. Dribles, situações de 1 contra 1, profundidade, arremates, infiltração na área do adversário. Eu acho que tem que parar um pouco de colocar ele como um médio, que é assim como eu vejo ele agora. Sobre o Leverkusen, a equipe que venceu. Falei da escalação 4-4-2 diamante. Então, como eu disse a vocês, Andrich era esse cara da base, Demirbay, Palacios, Wirtz na frente para municiar a correria de Diaby pela direita e Wirtz pela esquerda. Wirtz, ora joga como ponta, ora joga como... Wirtz não, desculpem, pessoal. Adli. E Wirtz também, como eu ia dizendo, ele pode jogar como meia, ele joga às vezes aberto pela esquerda, aberto assim, né? Como ponta esquerda, mas infiltrando mais por dentro. Então é um cara muito versátil também. Então essa foi a estrutura tática do Leverkusen. 4-4-2 losango ou diamante. Pressionou alto e causou erros ao Bayern de Munique. O primeiro tempo do Leverkusen inteiro, basicamente 95% do tempo que o Leverkusen estava sem a bola, ele abafava o Bayern no seu próprio campo e dificultava muito. Foi aí que eu falei, o Bayern precisa criar soluções para sair melhor com a bola quando tiver essa pressão adversária. Porque o City, que é o principal adversário do Bayern até então, no próximo mês, já que o jogo é dia 11 e 19 de abril, o City vai fazer isso e os jogadores do City sabem fazer isso melhor do que os jogadores do Leverkusen. Então, se os jogadores do Leverkusen imprimiram essa dificuldade enorme para o Bayern, como vai ser com Haaland, com Grealish, se for jogar assim, com Foden também, com De Bruyne, jogadores mais intensos, mais físicos, que estão jogando nesse sistema já há muitos anos, que tem o seu treinador como o rei da pressão sem bola, o rei da posse de bola. Então, como é que esse time vai conseguir soluções aceitáveis contra times que vão pressionar o Bayern? O Leverkusen fez isso e conseguiu fazer isso de maneira muito eficiente. O Bayern teve muitos problemas para sair dessa pressão do Leverkusen. Até os 15 primeiros minutos do Leverkusen, ele se defendia bem, a proposta, assim, estava ok, ele conseguia não sofrer contra o Bayern de Munique, e por incrível que pareça, ficava mais com a bola. Era um time que tinha mais volume, era um time que circulava muito a bola, e o Bayern sempre correndo atrás. E o Leverkusen controlando o jogo da maneira que queria. Então o Leverkusen teve personalidade também
para enfrentar o Bayern dessa forma. A melhor defesa do Leverkusen era ficar com a bola até então. Coisas que você vê do trabalho de Xabi Alonso e enquanto ele foi jogador, por onde ele passou, né? Ele passou com Guardiola aqui em Munique, ele passou com outros treinadores bons também. Ele foi... Tudo bem que Rafa Benítez não era conhecido por isso, mas ele já foi do Liverpool lá atrás, o Liverpool que teve o milagre de Istambul contra o Milan. Então eu tenho certeza que ele aprendeu muito com grandes treinadores e está imprimindo isso na sua equipe. E está imprimindo bem, né? Venceu o Bayern de Munique. Então o Leverkusen até então criava chances boas com Demirbay e Frimpong, que na minha visão foram os dois melhores jogadores da equipe do Leverkusen. Se defendia num 5-2-3, o que acontece? Com a bola, era um 4-4-2 losango. Na hora que perdia a bola, Andrich, que era esse primeiro volante, ele entrava no meio dos zagueiros. Então formava uma linha de 5. Capier, Frimpong, os dois zagueiros, Kusunu e Tapsoba e Andrich no meio. Deixava os dois volantes e lá na frente, Wirtz, Adli e Diaby para pressionar. Então percebam aí a cabeça de Xabi Alonso como funciona. É um promissor treinador, um cara com gabarito, sempre gostei dele como jogador. Na minha adolescência vi muito jogar, bola parada boa, passe, era elegante. Adoro o Xabi Alonso. E o pessoal aqui em Munique também ama ele. Um cara excelente e vai se mostrando um bom treinador, com variações, com movimentações. Um cara sereno à beira do campo. Ponto para ele. Parabéns a Xabi Alonso. Até os 30 primeiros minutos, o Bayern não sentiu o gol, diferente do Augsburg, por exemplo, e diferente do União Berlim, em que a gente fazia muito volume, criava chances e fazia os gols e os adversários baixavam, ficavam entregues na partida. O Leverkusen tinha um mental muito bom e não sentiu o gol. O Bayern fez o gol e o Leverkusen se manteve. Então, mostra também o trabalho do treinador e dos seus jogadores. Não foi uma equipe que desmoronou, porque muitas equipes desmoronam contra o Bayern e levam 2-3 e aí acaba o jogo muito rápido. Não aconteceu isso, por isso eu achei interessante sublinhar. Jogadores de ataque sumidos no primeiro tempo, não gostei, tá? De Wirtz, de Adli e de Diaby, e eu gosto muito desses três jogadores, principalmente Wirtz. Eu sei da qualidade que ele tem como jogador de futebol, mas no primeiro tempo não jogaram uma boa partida. Por último, Demirbay, Andrich e Capier, os melhores do primeiro tempo. E aí vem para o segundo tempo, Nagelsmann muda três jogadores, entram Coman, Gnabry, Musiala, saem Müller, Mané e Cancelo. Então vocês viram aí que o treinador não gostou e queria mais atitude, né? Bayern volta num 4-2-3-1, ele saiu de 3 zagueiros e foi para uma linha de 4. Gnabry como esse falso 9, Sané pela direita, Musiala mais centralizado e Coman pela direita. Sané pela esquerda. Pavard ficava mais, né? Como sempre, mas dessa vez ele fazendo a função de lateral. Às vezes ele ia à frente. Quando ele joga mais como zagueiro, ele raramente vai à frente, ele fica plantado ali atrás. Stanisic entrou no lugar de Pavard logo depois do pênalti causado por Pavard, né? Ele pisa no calcanhar ali, tira a chuteira de Adli, e aí Nagelsmann colocou Stanisic. Stanisic não entrou bem, tá? Deixou um espaço muito grande agora no final, caiu, se desequilibrou. O jogador do Leverkusen sai de cara com o Sommer, mas aí finaliza mal. O Sommer também consegue fazer a defesa. Não gostei da entrada de Stanisic. O Bayern teve mais volume do que no primeiro tempo, conseguia ter mais a bola, conseguia ter mais volume, construir, principalmente pelo lado direito, criou chances, criou 4 ou 5 chances de gol, mas os seus atacantes não fizeram, principalmente Gnabry, que teve 2 oportunidades e não conseguiu concretizar as chances. Então o ataque hoje também foi muito ineficiente, precisa fazer esses gols. Coman entrou bem, foi uma ilha do lado direito, partia para 1 contra 1, cruzava, estava todo melado. Se você olhar Coman depois do jogo, ele está com o calção aqui marrom e os outros jogadores que entraram tranquilos assim. Gnabry mesmo, eu desconfio até se ele suou na partida, porque ele entrou muito mal. Tá na hora de mostrar, paga-se muito caro para o jogador ter esquecido o futebol há 2 anos atrás. Não pode, tem que entrar e tem que mudar o jogo pelo que ele é e pelo que ele recebe. Como entrou bem, como disse, criando chances de 1 contra 1, tanto em cruzamentos como na profundidade. Em Capier foi muito bem na partida, mas em algumas oportunidades Coman conseguiu se dar melhor nos duelos. O Bayern criou boas chances de gol, como eu falei, e por final mudou para um 4-3-3 com a entrada de Theo. Então quando o Theo entra, ele joga como ponta esquerda, Gnabry fica no meio e Coman pela direita. Foi isso que aconteceu basicamente no segundo tempo. O Bayern foi muito incompetente, os seus zagueiros principalmente falharam, porque o gol do Leverkusen, e vou falar agora sobre isso, saem de 2 pênaltis. Então, o Upamecano e Pavard, eu sei que não foi a intenção deles, principalmente o lance de Upamecano, ele
dá o bote e o pênalti acontece depois por conta de um choque. Então, não foi um daqueles pênaltis irresponsáveis, mas por falhas técnicas, tanto lá na frente como atrás, o Bayern perdeu o jogo. Agora, falando do Leverkusen, que eles merecem vencer um jogo, o Leverkusen continuou pressionando alto e gerando dificuldades ao Bayern. Então, aquela pressão continuou, o Bayern de novo com problemas na saída de bola. Em alguns momentos, eu acho que Sommer detectou isso e ele usava o ataque direto, rifava a bola lá para frente, porque estava na iminência ali de levar um gol, do jeito que estava, se apresentando a saída de bola do Bayern. Aos 53 minutos, como eu disse, Pavard pisa sem querer no calcanhar de Adli. Foi decisivo porque os 2 pênaltis foram em cima dele. Então, querendo ou não, ele estava ali no momento para duelar com os jogadores de defesa do Bayern e acabou sofrendo os pênaltis. Então, do ponto de vista da estatística, do ponto de vista do impacto no placar, Adli foi bem. Então, Pavard pisa no calcanhar dele e comete pênalti. Palacios, campeão mundial, argentino, vai lá, bate, faz 1-1 e empata o jogo para o time da casa. Aos 55, isso. Boas transições ofensivas do Leverkusen. Marquei aqui porque no primeiro tempo o Leverkusen teve poucas transições ofensivas. No segundo tempo, já que o Bayern controlou e teve mais a bola e mais volume, o Leverkusen usou muito o seu volume nas transições ofensivas. Então, os contra-ataques e as transições do Leverkusen funcionaram muito. Mais um pontinho aí para Xabi Alonso. Percebam quanto de variação ele tem dentro da sua própria equipe. Com bola, sem bola, como ele ataca, como ele marca. Percebam aí os sinais desse promissor treinador. Wirtz não fez um bom jogo. Hoje não foi o dia dele, mas é um cara que todo mundo sabe que tem qualidade. Andrich, muito bem nas coberturas e bem na primeira fase de construção. Foi um dos melhores jogadores. Quando a equipe do Leverkusen perdia a bola, ele era um zagueiro e cobria bem tanto o seu zagueiro do lado direito como o seu zagueiro do lado esquerdo. Um cara muito ligado, que cortou muitas bolas e desarmou bem. E quando tinha bola, ele se juntava a Radek ali para fazer a primeira inicialização das jogadas. Foi muito bem também. Destaque para o primeiro volante do Leverkusen. O Pamecano, ali a partir da segunda metade para o final do jogo, faz pênalti em Adli de novo. Ele dá um carrinho assim na lateral da área, só que aí a parte assim, perto da coxa dele do lado esquerdo pega o jogador. E aí o VAR, e um parênteses aqui, os 2 pênaltis do Leverkusen não foram marcados imediatamente, o juiz precisou ir para o VAR 2 vezes para poder marcar. Então o juiz também precisava estar concentrado e fazer justiça no momento ao time da casa, ao time do Leverkusen. O juiz errou e graças ao VAR e corrigiu e deu os 2 pênaltis merecidos, na minha opinião, para o Leverkusen e retirou o cartão de Adli no primeiro pênalti. Então, graças ao VAR, o juiz conseguiu se redimir, né? Porque tirando o VAR ia ser uma arbitragem desastrosa do ponto de vista do jogo e principalmente para os torcedores do Leverkusen. Ezequiel Palacios vai lá, faz o segundo, vira o jogo, coloca o Leverkusen na frente e a partir daí o Leverkusen consegue se defender muito bem. O Bayern não teve jogada aérea, obviamente, porque Choupo-Moting não estava, Müller não estava, então ia cruzar a bola para quem? Algumas oportunidades aconteciam com Gnabry, mas ele não finalizava bem também. Então, o Leverkusen marcou bem, sobretudo com o Hincapié do lado esquerdo, e conseguiu levar o jogo até o final. Teve uma cabeçada de De Ligt também, passou muito perto, que era o maior jogador na área até então, mas o Bayern não conseguiu fazer o resultado, não conseguiu pelo menos esse pontinho que deixaria o Bayern na liderança por conta do número de gols, e aí perde o jogo, perde a liderança do campeonato, o Borussia Dortmund assume a liderança após golear o Colônia ontem por 6-1, e aí o Bayern agora vai ter que dar tudo nesse Der Klassiker aqui em Munique, na Allianz Arena, para poder retomar a liderança e deixar o Dortmund um pouquinho mais atrás, né? Porque eu creio que essa vai ser uma Bundesliga que vai ser decidida lá para o final. Entre essas duas equipes. Tem a União Berlim por ali, que ganhou também hoje 2-0 do Frankfurt, mas o União está seguro na sua vaga para a Champions League do ano que vem. Então eu creio que Bayern e Borussia serão as estrelas aí que vão tentar esse título do campeonato alemão. Destaques do jogo, para encerrar, Adli, Hincapié e Andrich. Esses 3 jogadores jogaram muito bem. Percebam que eu não coloquei nenhum jogador do Bayern, porque eu acho que nenhum fez uma grande partida. O time do Leverkusen foi muito bem aplicado, com e sem bola, mereceu a vitória, mereceu fazer o resultado. Então o meu pódio hoje tem 3 jogadores do Leverkusen. Mané, Gnabry e Sané. Está na hora desses caras começarem a entregar gols, a entregar assistências, mais ainda do que entregam. São 3 jogadores que têm um pacote muito grande, e eu estou falando de nome,
estou falando de mercado e estou falando de salário, principalmente em um clube que não é um clube que paga salários exorbitantes. Então, para ter esses 3 jogadores e esses 3 jogadores apresentarem o que eles estão apresentando até agora, não faz sentido. Eu até, sobre Gnabry, tenho críticas mais fortes do que Mané e Sané, porque eu acho que Gnabry já não joga bola desde a Champions, em que ele foi fenomenal, então faz 2 anos que ele não joga bola, e eu acho que está na hora de começar a entregar. Mané também é um cara que chegou para assumir uma das posições de titular no ataque, e até agora, tudo bem, teve a lesão e tal, mas eu acho que não pode se apresentar como se apresentou. Um jogador do perfil de Mané não pode não dominar uma bola. Ele precisa dominar uma bola, ele precisa criar mais alternativas para o Bayern. Você precisa de um Mané para enfrentar um City. Você precisa de um Gnabry naquele nível para enfrentar um City, para enfrentar um Borussia Dortmund, para ganhar do Freiburg na Pokal, para enfrentar um bom Leverkusen e vencer o jogo. Hoje está caro. Se continuarem assim, eu não vou sentir falta quando chegar o verão de se desfazer desses 3 jogadores, até porque tem bons jogadores da mesma posição surgindo aí em outras ligas. Então é isso. Espero que o treinador consiga conversar, espero que eles mesmos façam as suas próprias autocríticas, as suas análises. Espero que a gente possa retomar aí, a gente possa fazer um bom uso dessa data FIFA e volte mais forte para a Bundesliga, para o Der Klassiker, obviamente. Para o mês de abril, que vai ser insano, temos 2 jogos dificílimos contra o City. Temos também, depois do Der Klassiker, uma partida difícil contra o Freiburg e um jogo eliminatório para ir para a semifinal. O Bayern já não conquista a Copa da Alemanha desde 2020 também, com a Tríplice Coroa. Precisamos voltar a conquistar essa competição. Então é fazer uso dessa data FIFA de forma positiva e colocar o time nos trilhos mais uma vez. Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima live. Um abraço e tchau, pessoal!